Jeremias 33, de 1 a 3. Texto muito conhecido. A palavra do Senhor fala assim: e veio a palavra do Senhor a Jeremias a segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor, que fez estas coisas, o Senhor que formou e para estabelecer. O Senhor é o seu nome. Invoca-me e eu te responderei, e anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Em Salmos 25, o versículo 14, também diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Amém? Glória a Deus. Querido, poder sentar. Amada igreja, eu quero compartilhar uma palavra. Porque quando nós entendemos, querido, o sacrifício da cruz, o que a cruz proporcionou para as nossas vidas, quando nós entendemos, querido, o que a cruz nos proporcionou, então nós entendemos algo que nós precisamos realmente fazer e tomar posse. O Senhor diz que a cruz, ela derrubou uma barreira, uma inimizade. Para você ficar sabendo, você era inimigo de Deus. E hoje você é amigo. Amém? Hoje você é filho, hoje você é filha. A cruz nos proporcionou isso aí. Ela derrubou uma parede de separação, uma inimizade que havia entre nós e Deus. A cruz nos proporcionou isso aí. A palavra do Senhor diz que quando Jesus estava na cruz, e ele deu um brado na cruz, dizendo: olha, está consumado. A palavra do Senhor diz que o véu que havia no templo, ele se rasgou de alto e abaixo, e nos proporcionou uma entrada no lugar santos dos santos. Hoje você pode entrar com toda a liberdade na presença de Deus. Então nós queremos falar um pouquinho. O tema desta palavra é o poder da oração. Quero falar um pouquinho sobre oração nesta manhã com vocês. Fala para o seu irmão que está do seu lado: a oração é poderosa. Queridos, porque tem intimidade com Deus quem ora. Tem poder quem ora. Tem relacionamento quem ora. Tem discernimento quem ora. Tem governo na terra quem ora. Quem ora, ele se antecipa. Por isso que a oração ela é tão poderosa. E quando nós falamos de oração dentro de uma igreja, até parece assim que esse trabalho, esse ministério de oração, muitas vezes a gente adequada para um grupo pequeno, porque na verdade só pode ser. Porque quando você fala de oração, querido, muitas vezes você conta na mão as pessoas que vêm orar. Mas não, é responsabilidade do pastor, dos líderes de célula, não, do grupo de irmãos, do círculo de oração. Então muitas vezes as pessoas pensam que esse trabalho, né, de oração é a responsabilidade de um grupo pequeno. Mas todos nós fomos chamados para ter um relacionamento de intimidade com Deus. A cruz nos proporcionou isso, de nós termos um relacionamento de intimidade com Deus. E a oração, ela nos proporciona isso, de nós termos esse momento de intimidade com Deus. Porque, querido, a intercessão, ele é um chamado para toda a igreja. Toda a igreja precisa estar envolvida nesse trabalho de intercessão, porque a intercessão é aquela pessoa que ele move entre a terra e o céu. O intercessor é isso, é a pessoa que move entre a terra e o céu. O intercessor é aquela pessoa que ele se coloca na brecha entre o céu e a terra, e ele está ali intercedendo pela sua igreja. Então esse é o intercessor. O intercessor é aquele que ele ouve
Ele ouve a realidade do céu e ele traz para a terra. Ele proclama no meio da igreja. E a oração, querido, é quando nós atraímos o céu para a terra. É algo sobrenatural acontece. Quando nós atraímos, você não entendeu? Quando nós atraímos o céu para a terra, algo sobrenatural acontece. Na nossa vida, no meio da igreja. E quando nós olhamos, a pessoa que nos mais ensina sobre a oração é a pessoa de Jesus. Jesus, o ministério dele era cheio de momentos de oração. Jesus, ele orava diante de grandes coisas que ele havia de fazer. Mas Jesus também orava diante das pequenas coisas. Jesus, ele orou no deserto. Jesus, ele orou na montanha. Jesus, ele orou no mar. Jesus, ele orou no templo. Em todo lugar, você vai ver dentro da Bíblia que você vai encontrar momentos que Jesus está orando. No momento que Jesus saiu das águas do batismo, ele orou e a palavra de Deus diz que os céus se abriu sobre a vida dele. Jesus orou no momento ali na cruz e falando: Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Naquele momento, amada igreja, Jesus estava orando na cruz pela minha vida e pela sua vida. Amém. Aleluia. Então, quando nós olhamos para Jesus, então nós sabemos a importância. Porque, amada igreja, vou te falar uma coisa: Deus sabe tudo o que você precisa. Deus sabe tudo que você precisa. Até mesmo antes de você pedir para Ele, Deus já sabe o que você vai pedir ou o que você precisa. Por que é tão importante? Se Deus já sabe. Eu acho que é por causa disso, pastor Sérgio, que muitas pessoas não oram. Não, Deus já sabe o meu pedido. Por que é tão importante nós orarmos? Por que é tão importante, igreja, nós pedirmos? É para expor a nossa dependência, a nossa necessidade a Ele, porque Ele é o único supridor que pode suprir as nossas necessidades. É o nosso Deus. Então por isso que é tão importante, Deus ele está dando a oportunidade para nós se expor diante dEle, se humilhar diante dEle, para poder ser abençoado. Olha o que a palavra do Senhor diz lá em João, capítulo 16, versículo 23 e 24. Jesus fala assim: naquele dia, nada me perguntareis. E em verdade eu vos digo, se pedir alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora, nada tem pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Deus, ele sente tanto prazer em nos abençoar, só para nos ver alegre, só para nos ver satisfeito, só para ver se tem um sorriso no seu rosto, para que a nossa alegria seja completa. Querido, quando nós olhamos para o cego de Jericó, a palavra diz que aquele cego, quando ele ficou sabendo que Jesus estava passando bem ali onde ele estava, ele não teve vergonha de abrir sua boca. Ele clamou, ele começou a gritar, a bradar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Naquele momento, Jesus, ele chama a atenção do Senhor. Muitas vezes, querido, nós não clamamos o Senhor, nós não buscamos ao Senhor, né? Nós achamos que o Senhor tem que vir ao nosso encontro, mas aquele cego, ele clamava ao Senhor, ele buscava o Senhor, porque ele precisava de um milagre na vida dele. E a palavra do Senhor diz que Jesus parou e mandou trazer o cego. Interessante que o cego chega bem na frente de Jesus. Gente, era tão lógico. O cara era cego. O que ele queria? Queria ver. O cego queria ser curado, ele queria ver. E o que Jesus faz? O que tu queres que eu te faça? Jesus pergunta para aquele cego: tu que queres que eu te faça? Jesus estava dando a oportunidade
quer expressar a sua necessidade, a sua dependência dele. Muitas vezes é o que o Senhor está fazendo aqui nesta manhã. É o que o Senhor está fazendo nesse momento. Ele fala, filha, qual é a sua necessidade? O que você quer que eu faça por ti? O que você quer que eu faça por ti? Querido Deus, Ele está gerando um milagre. Gerando um milagre aqui nesta manhã na sua vida. Talvez você veio nesta manhã e falou assim, Deus, eu preciso de algo. Deus está gerando um milagre sobre a sua vida nesta manhã, amém? Aleluia. Diga um amém aí, irmão. Amém. Aleluia. Crê numa palavra profética, Deus. Lá em Salmos 37, 18, fala assim, o Senhor cuida da vida dos íntegros. O Senhor cuida da vida dos ímpios, e a herança deles permanece para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados. Em dias de fome desfrutarão de fartura. Amém. Deus que tem um zelo, Deus que tem um cuidado pela nossa vida, querido. Porque é tão importante, sim, porque a oração é um momento que nos conecta o céu com a terra. O momento da oração é o momento que nós se conectamos com Deus. Nós compartilhamos com o Senhor, sim, as nossas necessidades, a nossa dependência. Nós também compartilhamos com o Senhor a nossa gratidão para com o Senhor. Mas a oração, ela vai muito mais além disso. Porque a oração nos torna mais parecido com Jesus. Quanto mais oramos, mais parecido com Jesus nós vamos se tornar. Por quê? Porque a oração, ela tem o poder de moldar o caráter de Cristo nas nossas vidas. É através da oração. A oração, ela transforma a vida de uma pessoa. Você pode pegar por experiência, querido. Você fala assim, olha, eu vou fazer um propósito com o Senhor. Eu vou orar por 15 dias. Por 15 dias eu vou orar tempo determinado. Porque a oração transforma a vida de uma pessoa. A oração torna a pessoa mais sensível ao Espírito Santo. Você pode ver quando passa uns dias que ele está orando, se torna mais sensível ao que o Espírito Santo quer falar com ele. A oração torna uma pessoa mais amorosa. Ela se torna mais amorosa. A oração, querido, ela quebranta-nos diante de Deus e nós comecemos a se render diante dele. Igreja, esse dia eu coloquei um tempo de oração para os homens da igreja. Falei assim, é difícil a mulher, mas os homens vão. Os homens não estão convocados para ir. Eu coloquei um período de oração das 5h30 da manhã às 6h30. E eu coloquei esse tempo que nós fazemos todos os sábados. E naquele primeiro sábado que foi começar a reunião, primeiro dia da oração, né? Eu estava orando embaixo nas cadeiras ali prostrado. Aí o Senhor me levou para o altar, e eu fui para o altar. E lá tem uma cruz bem rústica, vocês já viram, naquele altar. E eu me prostrei diante daquela cruz. E eu comecei a rasgar, derramar meu coração para Deus ali diante daquela cruz. E ali o Senhor ministrou no meu coração, para mim fazer 21 dias, propósito de 21 dias, interruptos, segunda a segunda. Inclusive nos domingos, interruptos, 21 dias. Quando eu olhei no calendário, faltava 21 dias para o encontro dos homens. Falei, nós vamos clamar 21 dias. É o que o Senhor está levando, e nós temos feito isso. Nós temos clamado toda manhã, estamos lá. Hoje cedo nós estávamos lá 5h30 da manhã. Até compartilhando com a pastora, eu fui até meio incrédulo. Eu falei, hoje não vai dar quase ninguém com esse frio, 5h30 da manhã. Os valentes estavam lá. Estavam lá orando, buscando, clamando ao Senhor. Como tem sido gostoso aquele nosso momento que nós estamos ali prostrados. Eu acho assim, eu vejo assim muitas vezes momentos de oração. E eu vejo tantas pessoas falam assim, então, por isso que eu até falei assim, olha querido, você não vai ficar orando sentado numa cadeira. Se você não aguenta se prostrar, então você traz uma cadeira para o altar, mas nós vamos fazer 21 dias de oração no altar. É 21 dias no altar.
E a gente vê muitas vezes as dificuldades das pessoas se prostrar diante do Senhor. Você já fez um teste? Quantos minutos você aguenta prostrado orando? Isso está se perdendo no meio da igreja. Se prostrar diante do Senhor. Pastor, não podemos orar sentado? Pode, você pode orar até deitado. Mas existe uma diferença entre você orar deitado, sentado, em pé ou prostrado. E essa diferença, sabe o que faz a diferença para quem? Para Deus? Não, a diferença faz muitas vezes para a nossa vida. Nós temos que aprender a se humilhar, se aquebrantar. E a melhor posição de nós declarar muitas vezes isso para nós mesmos, porque Deus conhece o nosso coração, é nós se prostrarmos e falar assim, Deus, eu me prostro. É nós se lançarmos muitas vezes aos pés da cruz, aos pés do nosso mestre e clamar a Ele. Clamar ao Senhor. Então a oração nos torna sensível. E algo, pastor, algo sobrenatural começa a acontecer dentro de nós. Algo começa a mudar dentro de nós. A oração faz isso. Querido, você sabe qual que é a diferença entre o trigo e o joio? Praticamente nenhuma, são idênticos. São idênticos. Se você olhar até o cacho de semente, está aí um agrônomo, que é o pastor Osés, né, pastor Osés? São idênticos entre o trigo e o joio. Então, como que nós podemos separar o trigo e o joio? É fácil. Para as pessoas que cultivam é fácil. É só você olhar através do vento. Quando o vento vem, o trigo se inclina. Ele é flexível. Ele se move diante do vento. Agora o joio não. O joio, ele é rígido. Ele não se inclina, ele não se dobra com facilidade. Eis a pergunta, temos sido trigo ou temos sido joio? O que nós temos sido? Como tem sido o mover do Espírito Santo na nossa vida? Quantas lágrimas será que nós temos talvez derramado diante do Senhor? Talvez a nossa oração é poder falar, Deus, coloca lágrimas nos meus olhos. Para que eu possa chorar, olhar a minha miséria, olhar o meu estado, olhar a minha necessidade. E falar, Senhor, porque, irmãos, isso tem sido a dificuldade de muitas pessoas. Tem sido a dificuldade de a pessoa expor diante do Senhor. De ser flexível, de ser humilde, de ser quebrantado realmente diante do Senhor. Ele não se importar com nada ou com ninguém que está ao seu lado, mas naquele momento é Ele e Deus. É Ele e o Senhor. E clamar ao Senhor. Porque muitas vezes o que está faltando na vida é de uma entrega, de um derramar, é de um chorar diante do Senhor. E a palavra do Senhor diz que Deus, Ele não rejeita um coração contrito, aleluia. Deus não rejeita. Salmo 51, 17 fala isso. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezará. Aleluia. Deus, Ele sente prazer. Olha, querido, você pode experimentar, não tem um dia, não tem um momento que você chegar diante do Senhor e você pode chegar arrasado, com dificuldade, triste, mas naquele momento você prostra, você clama, você chora diante do Senhor, você não vai sair da mesma maneira, porque o Senhor vai vir ao teu encontro para consolar o teu coração, para te fortalecer, porque Deus sente prazer nisto. Que nós derramamos o nosso coração diante dele. Aleluia. É um poder que liberta, um poder sobrenatural, a oração. Aleluia. Quando nós olhamos, querido, nós estamos fazendo um curso chamado Homens Fortes para Tempos Difíceis. E esse curso, ele é baseado dentro da vida de Daniel. E eu não podia deixar de falar de Daniel nesta manhã aqui. Quando nós olhamos para a vida de Daniel, levado cativo para a Babilônia, um adolescente,
Ele era um adolescente, um jovem adolescente. Mas quando nós olhamos para a vida dura que Daniel levou, a vida de Daniel foi marcada pela oração e pelo jejum. Daniel sabia pelo que orar. Ele sabia pelo que e por que orar. Isso é um sinal de sabedoria. Quem ora é um sinal de sabedoria. Então Daniel, ele passava tempo, queridos, orando e meditando. E com isso ele aprendia os segredos de Deus. Ele tinha as revelações de Deus. É o texto que diz nessa noite que nós acabamos de ler: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e o leva a conhecer a sua aliança. Quer conhecer o que está no coração do Pai? É naquele momento de oração. Porque no momento de oração nós alinhamos o nosso coração com o coração de Deus. Nós alinhamos a terra com o céu. É naquele momento que Deus, ele se deixa conhecer, ele passa realmente o seu propósito, a sua vontade para a nossa vida. A palavra do Senhor diz que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. E o rei, ele queria saber não só a interpretação do sonho, ele queria saber sobre o sonho, o que ele tinha sonhado. Eu não sei por que ele perguntou isso, talvez ele não tinha entendido o sonho direito. Então ele chamou os sábios, chamou os magos daquela época ali que assistia diante do rei, porque ele queria saber qual era a interpretação, qual era aquele sonho, o que aquele sonho queria falar com ele. E a palavra do Senhor diz que aqueles magos sábios, nenhum deles pode falar assim: olha, o que você está pedindo é coisa difícil. Até hoje nenhum rei, ninguém pediu isso. Não tem condições, e nós sabemos isso, porque o rei falou assim: eu não vou contar o sonho para vocês, que vocês vão me dar intérprete enganoso. Vocês vão me contar o sonho e vão me dar um intérprete. Meu Deus, eles não conseguiram. Porque tem momentos na vida, querido, que está reservado para homens de Deus. Tem momentos na vida que Deus quer usar os seus vasos. E aqueles homens foram condenados à morte pelo rei, porque não sabia dar o discernimento do sonho. O pastor diz que Daniel, ele fica sabendo, ele vai na presença do rei e fala: rei, era o dia da morte. Era o dia da morte de todos os sábios. E Daniel estava lá no meio. Ele falou: rei, dá um tempo. Ele pediu um prazo para que pudesse trazer a interpretação do sonho para o rei. E o rei deu esse prazo para Daniel. O que Daniel fez? Ele foi, ele convocou os seus amigos. É bom ter gente orando junto com a gente. É ter pessoas ao nosso lado somando junto. Eu me alegrei nesta manhã quando eu vi aqueles homens lá orando. Falei assim: eu não vou orar sozinho, eles estão aqui orando comigo, estão pagando o preço, estamos juntos. E Daniel chegou e chamou os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, e falou assim: olha, a coisa é essa aqui que está pegando, vamos orar. E eles foram buscar o Senhor. E Deus, ele falou com Daniel, trouxe a revelação do sonho para Daniel. Ele deu a interpretação do sonho, mostrou qual era o sonho, mostrou a interpretação do sonho, para poder trazer a revelação do sonho ao rei. Aleluia. Querido, esse é o poder da oração. Porque quando nós priorizamos a oração, nós temos a revelação do sobrenatural. Nós temos a revelação do sobrenatural. Orar em secreto faz que nós sejamos intérpretes diante das pessoas. Faz que nós sejamos intrépidos diante das pessoas. A coragem muitas vezes é um elemento que falta na vida de muitos cristãos. É uma pura realidade. Muitas vezes o que falta é a coragem. E Daniel teve coragem. Muitas vezes o que falta na nossa vida é a coragem. Fala: Deus, deixa comigo. Rei, deixa comigo. Pastor, pode contar comigo, deixa comigo.
E Daniel falou assim, não, eu vou trazer. Porque a interpretação do sonho, a revelação desse sonho não pertence para homens, mas pertence para Deus. E Daniel foi na fonte, ele foi buscar a revelação. Muitas vezes, querido, nós queremos saber algo na vida das pessoas, mas não é nas pessoas que nós devemos buscar uma revelação de Deus para a nossa vida, um direcionamento de Deus para a nossa vida. A fonte é o Senhor. É nele que nós precisamos buscar a revelação do propósito de Deus para a nossa vida. É nele que nós devemos buscar. Fala, Deus, eu quero ser usado por ti. Senhor, eu quero fazer a diferença nesta cidade. Daniel, ele fez a diferença naquele reinado. Aleluia. Porque ele foi buscar. E Daniel é esse exemplo de coragem. Porque, querido, porque mesmo sabendo, isso aqui é de outro rei, rei Dário, né? Mesmo sabendo do decreto, Daniel tinha inimigos. E os inimigos queriam pegar Daniel em algum ponto fraco. E a Bíblia diz que Daniel não tinha nenhum ponto fraco. Não tinha nenhum erro. O homem era, meu Deus do céu, era reto demais. Não tinha falha. E os inimigos queriam pegar Daniel em alguma coisa para poder acusar Daniel. Onde eles foram buscar? Na sua própria crença. Eles chegaram diante do rei e falaram assim, rei, temos uma proposta para ti. Negócio bom, hein? Isso é bom para o Senhor. Falaram assim, ó, vamos fazer um decreto aqui, que por 30 dias, ninguém busca nenhum outro Deus. Não faz um pedido para nenhum outro Deus, se não for para ti, ó rei. Ele falou, opa, comigo mesmo. Assinou o decreto. A palavra do Senhor diz que Daniel ele orava 3 vezes por dia. Isso não amedrontou. Porque o decreto do rei, querido, falava assim, olha, quem violar o decreto vai ser jogado na cova dos leões. A cova dos leões já era conhecida. Muitas pessoas já tinham sido jogadas lá. Daniel sabia, é por isso que os inimigos de Daniel propôs isso. Porque a pessoa, quando caía naquela cova, antes de chegar no chão, não dava um bife para cada leão. E eles proporam isso. Daniel não teve medo, Daniel teve coragem. Isso não deixou. Porque muitas vezes que nós ficamos arrumando desculpa para não orar. E isso não amedrontou Daniel. Ele continuou a mesma rotina de oração dele. Por 3 vezes no dia, ele entrava no lugar secreto, ele entrava no seu quarto, abria a janela em direção a Jerusalém, e ele clamava pelo seu povo, clamava pela sua cidade. Isso não intimidou Daniel. A cova dos leões não intimidou Daniel. E os inimigos pegaram Daniel, violando o decreto do rei. E Daniel foi levado diante do rei. Daniel não implorou, não se ajoelhou, não pediu para o rei misericórdia. Daniel não fez nada disso. O rei estava com o coração apertado, mas Daniel estava confiante, porque ele sabia em quem crer. Aleluia. Ele sabia em quem crer. Daniel era um homem de oração e de jejum. A palavra do Senhor diz que Daniel então foi jogado na cova do leão. E quando Daniel cai nas covas dos leões, os próprios leões entraram em jejum e oração. Aleluia, aleluia. Os leões começaram a jejuar que nem Daniel. Os leões começaram a orar que nem Daniel. Aleluia. É isso que a oração faz, querido, porque quem ora, ele carrega um pedaço do céu junto com ele, e aonde ele chega, ele manifesta esse pedaço do céu, aleluia. Quem tem uma vida de oração, ele tem os céus abertos sobre a vida dele. O Daniel não foi sozinho para aquela cova dos leões, mas o Senhor, os anjos do Senhor estavam com Daniel. Estava ali. Não vai faltar, querido, revelação
não vai faltar poder para a sua vida. Aleluia, na vida de quem ora. A oração, ela traz sim a revelação do céu. Quem ora, querido, não vive uma vida natural. Presta atenção nisso. Quem ora não vive uma vida natural. Porque ele crê no sobrenatural. Tem homens de oração aqui? Tem mulheres de oração aqui? Tem pessoas apaixonadas pelo Senhor aqui? Aleluia! Mas quem não ora? Fala misericórdia. Quem não ora? Quem não ora não ouve os céus. Quem não ora não ouve, querido. Ele fica sempre correndo de um lado para o outro, em busca de uma resposta. Ele fica sabendo, lá na tal lugar tem um profeta. Aí ele corre para aquele lugar, para buscar uma resposta, para buscar algo na vida daquele profeta para a sua vida. Onde tem outra coisa, mover acontecendo, ele corre para aquele lugar, porque ele quer buscar algo para a sua vida. Ele quer buscar uma resposta, uma palavra profética. Então ele fica correndo atrás de profeta, atrás de homens, atrás de uma palavra da sua vida. Sabe o que é triste, meu querido amado? É porque essa pessoa não ora. Ele não está ouvindo o céu. Porque quando nós ouvimos o céu, nós não precisamos correr atrás de palavras de homens para a nossa vida. O que nós precisamos é orar. Deus quer falar contigo. Você é profeta. Você é boca de profeta. Aleluia, Deus quer te usar. Sabe para quem serve as profecias, querido? Serve para os ímpios que estão lá fora. Mas os homens de Deus, Ele carrega esse dom juntamente com isso. Aleluia. Meu Deus. Irmãos, você quer ouvir Deus falar contigo? Então vai para o seu lugar secreto. Vai para o seu lugar secreto e não saia de lá. Fala, Deus, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não falar comigo. Não saia. Fala, eu preciso, Senhor, de uma resposta. Eu preciso, Senhor, de um direcionamento para a minha vida. Eu preciso, Senhor, de tomar uma decisão. Então eu vou buscar em Ti. E Deus vai dar para você. Deus vai descer naquele lugar secreto e vai falar contigo. Então para de ficar correndo atrás de outras pessoas, mas corre diante do Senhor, corre aos pés do Senhor. Amém. Aleluia. Nós precisamos viver o céu, igreja. Nós não podemos ficar dependentes de palavras. E tem muitas pessoas aqui que ficam dependendo de uma palavra do domingo. Eu preciso. Tem alguma coisa errada? Não, não tem. Mas quando nós ficamos dependendo só disso, é porque nós não temos tido o nosso momento secreto com Deus. Porque quando você tem um momento secreto, você vem para a igreja e você já vem cheio de unção, você já vem cheio de palavra e você vai profetizando sobre a vida dos outros, você vai abençoando, porque você está cheio, não está vazio, aleluia. Nós não somos chamados para um culto para receber, nós somos chamados para um culto para dar. Amém. Para oferecer o nosso sacrifício, a nossa oferta. Aleluia. É para isso que nós somos chamados. Salmo 23, 4 fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consola. Aleluia. Salmo 91 fala assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente, diz o Senhor, o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu em que confio, pois
Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escuro. Não te assustará do temor noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que propaga nas trevas, e nem mortandade que assola o meu dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Dá um glória a Deus. Aleluia! É assim o homem de Deus, é assim a mulher de Deus, porque ele habita, ele está lá no esconderijo do Senhor. Ai, irmã, quando você chega, aleluia, no momento de oração, que você se prostra, sabe a primeira coisa que acontece? Deus te põe no esconderijo. Ele vem com os seus braços, com as suas asas e cobre. Ele te põe no esconderijo e fala assim: não, Ele está no meu esconderijo. No lugar de intimidade, lugar que Deus te chamou. Eira mandará sonei cantará basúria. Meu Deus da glória. Você sabe, meu querido, é muito fácil. Quem tem um tempo com Deus, de quem não tem um tempo com Deus. É fácil de nós percebermos isso. Porque como que a pessoa age no dia mal? A maneira que nós agimos no dia mal. Porque todos nós temos um dia mal. Lá em Efésios fala que nós devemos se preparar para o dia mal. Mas quem tem um tempo com Deus, ele sabe como agir no dia mal, no dia dificultoso. Porque ele tem um tempo, ele sabe como agir nas circunstâncias. Agora, quem não tem um tempo com Deus, ele é uma pessoa inconstante. Quem não tem um tempo com Deus, a pessoa que tem um tempo, ele é confiante, inabalável, diante das circunstâncias. Por quê? Porque ele vive os céus. Ele sabe quem que ele é. Ele sabe quem que ele é. Que ele tem uma palavra sobre a vida dele, liberado desde a eternidade. Ele tem essa palavra liberado sobre a sua vida. Quem anda com Deus sabe que o seu Redentor vive, e ele sabe que um dia o seu Redentor se levantará, aleluia, para o livrar, para abençoar. Ele sabe que ele pode crer no dia de amanhã, ele sabe sim, porque o melhor virá sobre a vida dele. Esse é um homem que tem uma experiência com o Senhor. Tiago 4,8 fala assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. A Bíblia está completa, irmão, de convites, de palavras desse aí, cheias. Fala, Senhor, dá o primeiro passo. Toma uma decisão. Toma uma atitude. Dá o primeiro passo. Porque quando nós damos o primeiro passo, querido, o céu corresponde. Quando a nação de Israel chegou diante do mar vermelho, que eles colocaram as plantas do pé sobre o mar, as águas se abriu. Quando Pedro desceu do barco, que ele colocou os pés sobre as águas, ele andou sobre as águas. Então nós precisamos dar o primeiro passo. Quando nós damos o primeiro passo, o céu começa a interagir, começa a responder a nossa oração. Aleluia. A palavra do Senhor é assim: pedi e recebereis, buscar e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Ela é cheia de exemplos que nós devemos buscar. Agora tem pessoa querendo receber algo, querido. Querem receber algo, querem ser cheio da presença de Deus, querem receber poder, querem um milagre de Deus na sua vida, só que não ora, só que não fala para Deus: Deus, eu preciso do teu milagre. Ele não faz que nem um cego de Jericó. Irmão, não existe oração muda. Até o mudo ele faz sinal para poder entender. E Deus, quando vai falar com o mudo: e aí, mudo, como é que você quer? Não, o mudo começa a falar em
Aleluia, amém, Jesus? Deus quer ouvir a nossa voz, porque Ele sente prazer em nós, a nossa voz. Então Ele quer ouvir, querido. Para nós recebermos um milagre sobre a nossa vida, nós devemos orar, buscar o Senhor, abrir a nossa boca. A palavra do Senhor diz que nós temos que fazer conhecido as nossas petições, os desejos do nosso coração diante do Senhor. Amém. Fazer conhecida. Então nós precisamos clamar e chamar o Deus do milagre. E o céu vai se abrir, querido. O céu vai se abrir. Aleluia. Nós precisamos se mover muitas vezes, igreja. Se mover no lugar secreto. Porque o céu se abre sobre a nossa vida. Tudo o que nós fazemos, presta atenção nisso, querido. Tudo o que nós fazemos no lugar secreto, Ele gera uma recompensa em lugar público. Amém? Você quer ser usado por Deus? Então é no lugar secreto. Tudo que nós conquistamos, buscamos lugar secreto, Ele gera uma recompensa ao público. Uma pessoa que vive o lugar secreto, de oração, ele vive o milagre. Ele vive o milagre. Uma igreja que ora, ela experimenta o sobrenatural do céu. E quanto mais nós oramos, nós se tornamos sensíveis ao Espírito Santo. Essa é uma igreja que ora. Uma pessoa que tem uma vida de oração, muitas vezes quando ela chega num lugar, ela entra no ambiente, ela consegue perceber naquele ambiente se é um ambiente bom ou ruim. Então, se ele for um ambiente ruim, ele já começa a orar em espírito, de clamar ao Senhor. Se for um ambiente bom, ele já começa a dar glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém? Amém. Ele tem essa sensibilidade, uma pessoa que ora, uma pessoa que busca a presença do Senhor. Para podermos viver o que o Senhor tem para nossas vidas, querido, o que Ele prometeu. Nós precisamos orar em tempo e fora de tempo. Olha isso, em tempo e fora de tempo. É o conselho que Paulo dá para Timóteo. Timóteo, pregue a palavra de Deus. Tu é um evangelista. Prega a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. O ministério de intercessão e oração é assim. Nós precisamos orar em tempo e fora de tempo. Se o Espírito Santo te acordou 1 hora da manhã, que vai para o chão. Te acordou 3 horas da manhã, vai para o chão. É fora de tempo e Ele está chamando você para orar. Porque no outro dia de manhã, Ele vai te dar uma bênção. Ele vai te dar um livramento na sua vida, na sua casa, na sua família. Então nós precisamos muitas vezes, somos tocados, vamos para os pés do Senhor. A gente tem o discernimento, querido, dos momentos que Deus quer falar conosco. O ambiente que você estiver. Uma igreja que ora, ela vive no poder de Deus. Sem oração, fala para o seu irmão, sem oração não tem poder. A gente já ouviu isso, né? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. A gente é conhecedor disso. Mas muitas vezes não somos praticantes. Somos difíceis de colocar em prática isso na nossa vida. A gente sabe que a oração traz poder. Mas a gente muitas vezes se limita. Muita gente já ouviu isso. Só que a gente acaba não entendendo isso. Compreendendo. Quando nós compreendemos realmente o sacrifício da cruz, a nossa vida muda. A nossa vida muda. Então nós precisamos entender, igreja. Se queremos viver dias melhores, se queremos viver um avivamento no nosso meio, quem quer receber um avivamento? Amém. Uma das coisas que eu ouvi lá na imersão em Marília, um dos palestrantes, não lembro o nome dele, ele falou assim, você quer viver um avivamento? Então viva o que está dentro de você. Quem carrega a presença do Espírito Santo? Quem carrega a presença de Deus? Quem carrega a presença de Jesus dentro do seu coração?
Viver o avivamento é você viver o que está dentro de você. Aleluia! A gente muitas vezes quer viver esse avivamento, querido. Mas a gente não tem feito por onde. A gente tem que buscar ao Senhor. Então nós precisamos viver esse avivamento. A gente precisa, eu não sei qual é a sua expectativa, se estamos já indo, né? Primeiro trimestre já foi. Já estamos quase passando o primeiro semestre aí. Qual é a expectativa sua para 2026? Qual é a sua expectativa? Nós temos que criar expectativa para nossa vida. Eu quero viver esse ano os melhores dias da minha vida. Os melhores momentos com o Senhor. Para vivermos o melhor de Deus, nós precisamos então se relacionar com Ele. Nós precisamos se relacionar com o Senhor. Porque esse Deus, Ele tem o melhor. Sim, Ele tem o melhor para nossas vidas. As expectativas que Ele pode gerar grandes coisas. Mas o milagre só vai acontecer através de uma vida de oração. Guarda isso no seu coração. As expectativas, elas podem gerar grandes coisas no nosso coração. Mas o milagre só vai acontecer através de uma vida de oração. Aí o milagre vem. Nós queremos saber sim e ver grandes avivamentos. Quando nós ouvimos falar do grande avivamento que teve na Inglaterra, do grande avivamento que teve na Rua Azusa, nós admiramos, muitas vezes a gente até compra o livro e lê o livro sobre aquele avivamento, e a gente fica fascinado, a gente fica realmente assim comovido pelo avivamento que houve ali naquele lugar. Mas muitas vezes a gente se interessa muito pouco e fala assim, como que começou esse avivamento? Se aconteceu lá, pode acontecer aqui. Se Deus está fazendo lá, pode fazer aqui. Como que começou? Começou com um homem orando. Então é você, o escolhido. Vai para os pés do Senhor e começa a orar. Deus vai enviar outro, Deus vai enviar outro. E o avivamento vai acontecer. Aleluia. A gente precisa saber como que começa. É tempo no lugar secreto. É uma busca por esse avivamento. Falar, eu quero viver esse avivamento. Aleluia. Querido, não existe salvação sem arrependimento. Veja bem, não existe salvação sem arrependimento. Não existe glória sem cruz. Não existe. Não existe vida eterna sem graça. E não existe avivamento sem oração. Isso é uma lógica. Daniel, ele tinha essa vida de oração, de jejum. Como eu falei aqui, quando ele foi ali jogado diante daqueles leões, o Senhor fechou a boca daqueles leões. Aqueles leões começaram a jejuar. Porque um ambiente muda. Quando um homem de Deus, quando uma mulher de Deus chega, um ambiente muda. Amém, Jesus. Já estou encerrando. O Ministério de Louvor, se quiser vir, pode vir. Eu sei que você quer festar, se alegrar junto com a sua mamãe, né? Ainda temos aqui algo ainda para acontecer no culto. Mas eu estava orando, querido, no altar, esses dias. E eu estava prostrado ali, pastor Sérgio. Eu estava olhando para o tamanho da minha pequenez. Falei, Deus, quem sou eu? Sabe aquele momento que você se sente tão pequeno? Sabe aquele momento que talvez você se sente assim tão sem valor, né? Insignificante, diante da grandeza de Deus, é lógico. Mas eu comecei a orar e eu estava ali derramando minhas lágrimas diante do Senhor, me sentindo desse jeito, pastor, me sentindo tão pequeno. Aí o Espírito Santo para mim, chegou e falou para mim assim, Daniel, olha para a cruz. Eu olhei para aquela cruz, e ele falou assim, está vendo o seu valor? Quando nós se sentimos pequenos, desprezados, sem valor,
Olha para a cruz de Cristo e você vai descobrir qual é o valor da sua vida. Você vai ver qual é o valor através da cruz. A sua inferioridade. Você pode ainda continuar sendo a pessoa mesmo, mas você não vai se sentir mais inferior, incapaz, porque um preço foi pago na cruz de Cristo para você. Você tem grandes valores para o Senhor. Amém, Jesus? Se coloca em pé, querido.